Resgate TV. Conectada com você. Primeiramente é um prazer estar participando desse programa da TV Resgate, né? Falar do amor de Deus é sempre gratificante. Todavia, a noite hoje é de avivamento, né? O terceiro abala Camaçari, já tive aqui outras vezes. E aqui é sempre tranquilo, porque o povo, não sou eu que jogo fogo no povo, é o povo que joga fogo em mim aqui. Então eu estou muito feliz e espero que Jesus hoje nos surpreenda. E o que o Senhor tem preparado para essa noite, o que Deus tem posto no seu coração, e fale aí o que Deus tem ministrado em sua vida para que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas nessa noite. Bom, o que eu preparei é segredo, porque quem está ali vendo devia ter estado aqui no evento. Talvez depois eles vão passar uns trechinhos aí. É mistério, é profundo. Falar do que Deus tem feito na minha vida é redundância, porque minha vida todo mundo conhece, né? Mas se quiser saber um pouquinho mais da minha vida, é só entrar no meu site, www.marco, é sem o S, viu? marcofeliciano.com.br. Só me seguir no Twitter, @marcofeliciano. Só entrar no Facebook, Pastor Marco Feliciano, e você vai conhecer um pouquinho mais da minha vida. Ou assistir um dos meus programas nas emissoras aí que tem CNT, RBN, Rede Gênesis de televisão, e vai conhecer um pouquinho mais do meu ministério. Segredo é algo que a gente não conta para ninguém, porque é só um segredo. Mas o tipo de segredo que eu tenho com Deus é um segredo que todo crente deve ter, buscar intimidade com Deus. Deus, ele pode fazer na vida do homem aquilo que o homem jamais sonhou, mas o homem tem que desejar, tem que buscar, tem que renunciar, tem que pagar um preço, porque o que não custa nada não vale nada. Ou seja, em rápidas palavras, sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Primeiramente, que os seus telespectadores possam ter Jesus dentro do coração. Segundo, aqueles que estão afastados, que possam voltar logo, tomar vergonha na cara, porque seu lugar não é aí, seu lugar é aqui. Terceiro, é falar que a igreja precisa dar um salto, a igreja precisa crescer. A igreja precisa crescer em todos os lugares, todos os âmbitos. E um dos lugares que a igreja mais precisa crescer, nesses dias onde eu vivo, é na política brasileira. Eu sou deputado federal, deputado pelo estado de São Paulo, fui o evangélico mais votado do Brasil inteiro, mais de 200 mil votos, e hoje faço um trabalho na Câmara dos Deputados que impactou a igreja do Brasil inteiro. Provei como deputado que é possível ser um homem público e ser um homem cheio do Espírito Santo. Provei que é possível e preciso a igreja ter representantes lá na Câmara dos Deputados. Conseguimos o ano passado vários feitos, barramos o kit gay, barramos a lei do aborto, barramos a lei que queria descriminalizar a maconha, as drogas. Enfim, a igreja hoje sofre ameaças de uma grande perseguição. E quando a igreja tem juízo, a igreja coloca homens ou mulheres que representam a igreja lá em cima, nós podemos ser usados por Deus também. Então que a igreja abra sua mente, que as pessoas possam discutir um pouquinho de política nos seus redutos, nos seus encontros, porque um dia nós ainda vamos ouvir falar de um presidente evangélico. O Brasil caminha para isso. Resgate TV. Isaías 43. É uma alegria poder estar aqui, né? O evento foi marcado às pressas. Cadê o pastor que me trouxe? Como é que é o nome dele mesmo? Elton. Elton é um grande amigo. Feliz em estar aqui acompanhado do pastor Fábio Alves, nosso grande apóstolo da cidade de Brasília, Roberto Marinho, o irmão do pastor Abílio, Ailton Santana. Você prega igual ao seu irmão? Forma, Jesus fez um só e jogou fora a forma, né? Isaías 43, quem encontrou, diga amém. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus,
o Santo de Israel. Glória a Deus. Feche a Bíblia, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, amor. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que daqui a alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga os céus sobre este lugar nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos desçam e comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Isso. Se puder, dá para trazer ela um pouquinho para cá? Não, é só para o som entrar aqui, que do jeito que estava ele atravessava. Agora tá bom. Perfeito. Glória a Deus. Tá joia, né, Beto? Pronto. Nessa noite, Jesus vai surpreender a gente aqui. Aliás, Ele vai surpreender só aqueles que vieram com fome de uma revelação. Quem acredita em revelação aqui? A revelação dessa noite, ela tem como finalidade mudar a vida de homens e mulheres que estão cansados de uma vida comum. Estão cansados de uma vida cheia de mesmice. Estão cansados de entrarem num culto e saírem do culto sempre piores do que entraram. Homens e mulheres que têm fome e sede de justiça, que acreditam em milagres, mas não veem mais milagres, que acreditam que nós mudamos, mas Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Para aqueles que acreditam que Deus ainda pode usar homens e mulheres aqui nessa terra. E se Jesus der aqui uma palavra hoje dizendo: eu quero usar alguém, tem alguém que se candidata aqui? Então dá um grito mais alto do que esse aí. O livro do profeta Isaías, ele é um dos livros mais sérios de toda a Bíblia. Todos os livros da Bíblia são sérios, mas Isaías, ele tem um quê de revelação. É o maior profeta em escrituras. Não é o maior em potentado de glória, porque o maior profeta foi Jesus. Mas Isaías teve aquilo que nenhum outro profeta teve. Ele teve a graça de receber a revelação do Messias. Por isso Isaías é chamado pelos teólogos de profeta messiânico. Isaías viu Jesus antes de nascer, viu o nascimento de Jesus, viu Jesus sofrer e morrer. Isso 700 anos antes de Jesus nascer. Imagine isso. 7 séculos antes de Jesus nascer, ele brada lá no Antigo Testamento gritando: eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Antes que se houvesse alguém pensado num homem que pisaria nessa terra e teria duas naturezas,
uma natureza humana e uma natureza divina. Isaías já profetizava isso 700 anos antes de Jesus nascer, quando ele disse assim: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos... Poucas pessoas sabem, isso é ruim, senão nós não lemos mais a Bíblia. Isaías disse: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Quando Isaías fala sobre isso, pensavam os homens da época que ele estava recitando um poema, porque parece um poema, mas não era. Isaías enxergou Jesus como homem e como Deus. Quando ele diz assim: eis que o menino nasceu, ele fala do homem, porque o homem nasce. Homem só é homem porque nasce. Mas quando ele diz o filho se nos deu, aí já não é mais o menino que nasce, aí ele fala do Filho de Deus eterno e único, que foi dado a nós de presente. Então Isaías tem várias revelações, e eu passaria aqui semanas falando com vocês do que esse profeta disse. O livro de Isaías também, ele tem um segredo. Eu disse que ele tem um... Não ouviu? Pergunte qual? Ele se parece muito com a Bíblia inteira. A Bíblia que você carrega, a Bíblia protestante, ela tem 66 livros, que se dividem em dois tempos, Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos 39 livros, e no Novo 27 livros. Os primeiros 39 livros da Bíblia falam de um Deus que conversa com um Israel que está desviado. Os outros 27 livros da Bíblia, Deus conversa com o povo, mas agora não é mais com Israel. Ele conversa com aquilo que Paulo chama de novo Israel. E o novo Israel não está no Oriente Médio, está aqui na minha frente nessa noite. Quem pertence ao novo Israel aqui? Pastor, e o que é que Isaías tem a ver com isso? Isaías tem 66 capítulos, assim como a nossa Bíblia tem 66 livros. Quem já leu o livro de Isaías várias vezes, como eu li, e começa a olhar com um olhar clínico, você começa a dizer assim: tem algo estranho. Quer perguntar por quê? Porque os primeiros 39 capítulos de Isaías dá medo de ler. Você parece que enxerga a carranca de um Deus bravo, que tem numa mão um chicote e na outra mão um cajado, que ele não usa para pastorear, mas usa para espancar as ovelhas. Se você pegar do primeiro capítulo ao capítulo 39 de Isaías e torcer ele, vai sair sangue. Se você abrir os ouvidos espirituais e ler, ouvindo, você vai ouvir ais e uis. Deus só cobra, espanca e grita com os homens. E de repente, como num passe de mágica, no capítulo 40 para frente, Deus amansa, Deus fica brando, Deus fica amoroso, e Ele começa a fazer promessas. E foi isso que mexeu com a minha mente. E eu orei muito para entender. Eu disse: Deus, por que nos primeiros 39 capítulos o Senhor bate, e nos outros 27 capítulos o Senhor aplana, amansa? E o Senhor disse para mim: nos primeiros 39 capítulos eu prego e falo para um povo que não me ama, para um povo que me trai, para um povo que não se converte. Mas enquanto Isaías profetizava, o povo se converteu. E então eu escrevo os outros 27 capítulos em reconhecimento ao arrependimento deles. Ou seja, quem peca recebe cajado, mas quem se arrepende recebe um unguento santo que sara todas as nossas feridas. Então nesta madrugada eu não vou pregar sobre os primeiros 39 capítulos, senão vai ter gente que vai se jogar debaixo da cadeira. E eu acho que quem precisa ouvir os primeiros 39 capítulos não veio para cá, estão em casa dormindo, assistindo o Corujão. Os que vieram para cá não querem ver coruja, querem ver a pombinha do Espírito Santo voar aqui nesta vigília. Então aqueles que merecem pancada não estão aqui, estão nos seus lares dormindo, murmurando, dizendo: ele não vem, não vai acontecer. E o resultado está aqui. Amanhã você vai chegar perto deles com o olhar brilhando, e eles vão perguntar: você viu um passarinho verde lá ontem? Você vai dizer: não, eu vi foi um pássaro de fogo que desceu naquela reunião, foi algo lindo. E quem crê nisso não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus. Então para vocês eu vou pregar dos 27 capítulos para cá. Vou falar sobre as promessas de Deus.
Vamos ver se eu ainda estou sentindo Deus falar comigo de verdade. Se o lugar aqui cabe. Tem alguém aqui que tem uma promessa de Deus? Estou no lugar certo. Então diga para o seu irmão assim: aperte o cinto, porque nós vamos decolar aqui nesse lugar. O capítulo 43 é um capítulo de promessas. Talvez um dos mais belos capítulos do Velho Testamento. É no capítulo 43 que nós temos aquela frase que os crentes, quando falam dando glória a Deus. Quando Deus abre a boca e diz assim: operando eu. De cor nós sabemos. Como é que está escrito? Tem a resposta? Ninguém. É nesse capítulo que nós encontramos esta linda frase. Mas o que me chamou a atenção foram os primeiros 3 versículos. Parei para meditar, e a revelação que Deus me deu é que Ele é um Deus muito amoroso. Deus parece ter colocado Israel dentro de um ambiente como nós estamos aqui, e todos os judeus eram para Deus especiais, como todos os que estão aqui são para Deus especiais. Vou falar de novo para ver se isso te empolga. Todos os que estão aqui são especiais nessa noite. Todos. Todavia, Deus olhou para o povo e disse: mesmo sendo especiais, não são unidos e nem coesos. Mesmo sendo especiais, existe uma divisão entre eles. É como esse corredor que separa vocês. E é como se Deus abrisse a boca e dissesse: eu tenho uma promessa para o grupo A e tenho uma promessa para o grupo B. Para o grupo A, eu profetizo assim, diz o Senhor: se passares pelas águas, elas não te afogam. Para com isso, Roberto. Que barulho é esse de água? É celular? É o seu? Vamos esperar você atender então. Prontinho? Perfeito. Eu estou achando que ele está fazendo barulho, porque eu estou falando de água e está tocando ali. Perfeito. Respira fundo e dá um glória a Deus. Ai, meu Deus do céu. Então, para o grupo A, Deus diz para eles: se passarem pelas águas, elas não te afogam. E para o grupo B, Deus diz assim: e se passares pelo fogo, ele não te queima. Pastor, onde é que você ouviu promessa para 2 grupos aí? Eu já explico. A primeira parte da profecia é uma profecia simples. É uma promessa que qualquer pessoa crê. É uma promessa que eu chamo de normal. Promessa o quê? Pergunte por quê? Porque todos os que estão aqui acreditam que se passar pelas águas elas não afogam. E não é porque creem em milagre. É porque dentro da sua mente, no seu inconsciente, existe um registro que você não se lembra mais de um momento da sua vida em que você quase se afogou. Sim ou não? Quem aqui já quase se afogou? Levante a mão. E os que não levantaram a mão é tudo hipócrita, porque já quase se afogou mesmo bebendo água. Já quase se afogou na banheira, dentro do córrego, no mar, na piscina. Todo ser humano passa por essa experiência ruim. Então, quando você me ouviu falar aqui e li a primeira parte: se passarem pelas águas, elas não te afogam, a reação do povo foi mais vibrante. Não sei se você percebeu antes do celular dele tocar. O povo deu glória a Deus. Mas quando eu abri a boca e falei: se passares pelo fogo, a chama não te queima, houve silêncio. Por quê, pastor? Porque na sua mente, no seu inconsciente, não existe nenhuma lembrança de que você tenha passado pelo fogo e o fogo não tenha te queimado. Existem até pessoas que sobreviveram ao fogo, mas sobreviveram com traumas, tiveram a pele queimada, passaram por queimaduras de 1º, 2º e até 3º grau. Mas na nossa memória, pelo menos na nossa de crente, só existe a lembrança de 3 homens que passaram pelo meio do fogo e não se queimaram. Alguém lembra do nome deles? Não, esses aí era o apelido deles. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Vamos repetir para aprender? Primeiro,
Pronto, esses eram os nomes. Esses 3 nomes glorificam a Deus. Os outros 3 que nós falamos, que vocês falaram, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram nomes pagãos que davam glórias a deuses pagãos. Por isso, era um apelido que os homens deram a eles para humilhar o Deus de Israel. Mas o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Na história universal, só esses 3 homens passaram pelo fogo e nada neles se queimou, a não ser as amarras que os prendiam. Eles passearam no meio do fogo. E só acredita nessa história quem é cheio do Espírito Santo. Quem aqui acredita nessa história? Então respire fundo. O que eu aprendi aqui? Eu aprendi que esse texto é um texto que precisa de uma interpretação à luz do Espírito. É como se Deus estivesse dizendo: todos os que me servem são especiais, mas alguns entre vós podem ouvir promessas normais, promessas que só de ouvir eles acreditam. Tipo, o pastor está pregando no culto e brada bem alto: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem glorifica a Deus por essa palavra? Quem acredita nesse texto? Vem o pastor e num culto bem animado ele diz assim: está escrito na palavra, Jesus disse: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra jamais vai passar. Quem acredita nesta palavra? Por quê? Porque são promessas que abrangem todos nós. Em algum momento da nossa vida nós vimos uma palavra de Deus se cumprir, ou uma palavra que abrimos e falou conosco. Nós já tivemos experiência de salvação na nossa vida, na família da gente, ou na família de alguém muito próximo. Então nós acreditamos. Essas são promessas simples, são promessas que Deus pode fazer para qualquer um e ninguém vai duvidar. São promessas que quando Deus faz, a nossa mente não busca uma compreensão maior, porque o nosso espírito está preparado para recebê-las, porque são promessas simples. Respire fundo agora. A segunda parte da promessa não é nada simples, porque Deus está dizendo: se passares pelo fogo, Ele não queima vocês. Se Deus dissesse, se passar do lado, por cima ou por baixo, eu entenderia. Mas Deus está dizendo: se passarem pelo meio do fogo. Pelo meio do quê? Pergunte para mim: o que é o fogo, pastor? É o elemento mais poderoso do universo. O fogo derrete o ferro, evapora a água, queima o papel, queima o plástico, queima a madeira. O fogo é o maior poder existente nesse planeta. E é Pedro quem escreve na sua encíclica dizendo que a terra e os elementos que ora nela existem um dia passarão por um estrépido barulho e por fogo serão purificados. Deus usará o fogo para dar uma lição nesse planeta, para refazê-lo, para que a Nova Jerusalém possa descer aqui. Então fogo é o maior poder que existe nesse planeta. Quem entendeu, diga bem. Agora, o pessoal aqui atrás podia conversar mais baixinho, que está me atrapalhando aqui. Então imagine vocês que se o fogo é o elemento mais poderoso do planeta, olha o que Deus está dizendo para você: pode se levantar contra o meu povo o maior poder do universo, mas não vai tocar no meu povo. Não, você não entendeu, eu vou repetir. É como se Deus estivesse dizendo: pode se levantar todos os bandidos da Bahia, pode se levantar todos os armamentos do mundo, se levantarem contra ti, 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, e você não é atingido. É isso que Deus está dizendo. Então Deus não está fazendo uma promessa simples, Ele está fazendo uma promessa louca. Promessa o quê? Pergunte por quê. Imagine um pastor pregando na igreja, olhar para você e falar assim: assim diz o Senhor, amanhã você vai ganhar um carro 0 km na porta da sua casa. Só 2 pessoas deu glória. Não, mas era isso que eu esperava mesmo. Por que ninguém mais deu glória? A sua mente, ela recebeu uma informação de algo impossível. E como é impossível, a nossa tendência é parar e pensar. Porque é uma coisa louca. É uma coisa o quê? Fale mais forte, uma coisa. Agora olhe para mim. Deus só faz promessa louca para quem é louco também. Veio algum louco aqui para essa vigília?
Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha um tempo atrás. Dá música para mim, pastor Roberto. E lá na Batista da Lagoinha, ao término do culto, chegou perto de mim um mineiro bem faceiro. Aqui tem algum mineiro? Não acredito, é a primeira vez que eu prego. Tem? Cadê? Ela está aqui? Meu Deus, tinha que ter. É aquela ali que é a sua esposa? Rapaz, ela é bonita demais, velho. Você fez oração ou macumba? É brincadeira, pastor. Essa raça tem tudo quanto é lugar. Eu estava lá em Nagoya, no Japão, e perguntei: tem algum japonês, tem algum mineiro aqui? Levantou dois com os olhos riscados e falou: Uaiso, eu estou aqui. Meu Deus, no Japão. Pois bem, então escute, eu estava lá em Minas pregando. Terminou o culto, chegou um mineirinho todo faceiro perto de mim e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei: eu senti de receber, dê logo. Aí ele tirou de uma sacola uma caixinha de paçoquinha. Quem conhece paçoquinha aqui? Aí ele me deu aquela caixinha de paçoquinha embrulhada. Até hoje eu não entendi porque que ele sentiu de me dar aquilo. Mas como eu estava com fome, já desembrulhei uma e comecei a comer. Eu estou comendo, meu Deus do céu, vocês não param nem um minuto aqui atrás, gente, está me atrapalhando muito aqui. Por favor, além de tirar a atenção de todo mundo que está olhando para cá, olha, vocês podiam mexer com isso depois. Desculpe aí a equipe, mas eu acho que está sendo pago aqui tudo. Então vocês podiam dar em respeito a gente, por favor. Eu agradeço muito. Vamos dar uma salva de palmas por essa equipe. Acho que é isso aí que eles vão entender. Imagina tá alguém cantando aqui, o pessoal atrás desmontando tudo, vira um inferno, né? Então imagine vocês que quando ele olhou para mim e me viu comendo a paçoquinha, ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: meu filho, depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. Ele olhou: não, é que ontem eu fui numa vigília. Pense no matuto. Eu falei: eu não sou gente. Eu falei: você foi aonde? Ele: numa vigília, pastor. Eu falei: e aí? Mas não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu falei assim: eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu disse: como é que é crente doido? Ih, pastor, aqueles crentes quando recebem o Espírito Santo, tem uns que parece que recebem o Espírito do Bruce Lee. Fica... faz essas coisas, não atrapalha. Imagine você que ele fez umas 3 imitações. Eu parei, não me segurei, porque eu vi que ele está falando a simplicidade dele. E eu falei: e daí, pastor, que lá pelas tantas veio um profeta doido. Eu comecei a rir por dentro, disse assim: eu conheço profeta doido, mas eu quero ouvir da boca dele. Eu disse: o que é um profeta doido de vigília de crente doido? Pastor, aqueles profetas que quando vem profetizar para a gente, quase mata a gente do coração, mãe. Eu disse: como assim? Eu estava encostado na parede, pastor, já eram umas tantas da madrugada, com sono. O profeta veio na ponta do pé, chegou por trás de mim. Quando ele botou a mão no ombro, não deu tempo de eu virar para trás. Ele gritou: homem! Ai, 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 hein? Esse profeta bem espalhafatoso. Eu disse: e aí, meu filho? Ele falou: pastor, aí quando eu voltei ao normal, porque o coração quase saiu pela boca, o profeta olhou para mim e disse assim: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo. A história começou a ficar interessante. Eu disse: e aí? Uai, pastor, eu entrei na carruagem, uai. Eu falei: mas como é que foi isso? Eu falei: pastor, ele pegou na minha mão, nós miramos um corredor da igreja e saímos correndo. Aí lá atrás corremos de novo, subimos outro corredor, corremos pelo meio da igreja. Pastor, o homem resolveu correr na rua, pastor. Desceu a escadaria da igreja, deu uma volta no quarteirão. E eu falei: e aí? Falei: pastor, eu estava na carruagem de fogo, não podia descer, ué. Eu falei: e aí, pastor, que quando nós chegamos na igreja de novo, ele mirou o centro e saiu correndo. Quando eu me empolguei, ele brecou e me empurrou. Eu saí catando cavaco no chão. Eu falei: e aí, meu filho? E aí, pastor? Que eu virei para trás, o profeta estava com aquela cara brava, com o dedo apontado para mim, e disse assim: homem, agora é com você. Sobe tu aí nessa rampa do Palácio do Planalto, porque vou te colocar entre os grandes, entre os fortes. Você deu glória a Deus, né? Naquela hora eu também senti algo de Deus.
E quando eu senti algo de Deus, eu olhei para a cara do mineiro. Sabe o que ele estava fazendo? Rindo. Mas ele ria porque a barriga dele chacoalhava. E eu falei, por que ele está rindo? Eu falei, deve ser de gozo na alma, né? Mas ele estava rindo de deboche. Enquanto ele ria, eu enfiei a mão no bolso, peguei um cartão meu de visitas e anotei o meu celular e estiquei para ele. Ele pegou, uai, para que isso, pastor? Eu falei, é o meu número particular. Uai, pastor, mas eu vou ter seu número particular. Eu disse, vai. Ele falou, mas para quê, pastor? Eu disse, para quando você subir a rampa, lembra de mim quando entrar no seu reino. Ele não deu glória a Deus, ele abaixou a cabeça e fez um semblante tão triste. E disse para mim, pastor, eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte, pastor. A porta da minha casa é escorada com uma cadeira de fórmica, pastor. Eu não sei ler, não sei escrever, não tenho roupa bonita. Eu subi a rampa do palácio, pastor. Eu senti uma emoção forte, olhei para ele e disse, meu filho, se foi o meu Deus que falou com você, se foi o Deus que fez Ana ser mãe de filha, se foi o Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar, se foi o Deus que transformou as moléculas de um machado de ferro em isopor para ele flutuar em cima das águas, se foi o Deus que usou Gideão e 300 para desbaratinar um exército gigantesco, se foi o Deus que parou o sol, que parou a lua, Ele vai colocar você naquele lugar. E gritei para ele dizendo, Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala. Eu quero saber se alguém tem uma promessa desse jeito aqui. Deus me trouxe nessa noite, nessa madrugada, para despertar você, para te fazer voltar a acreditar naquilo que você já não acredita mais, que infelizmente depois de passar os anos dentro da igreja, você se esfriou. E a minha felicidade é que você se esfriou, mas não congelou, porque se tivesse congelado, tinha ficado em casa, não acreditando em mais nada. Você pode não estar fumegando, mas ainda tem uma brasa aí dentro. E esta madrugada o Espírito vai soprar sobre esta brasa e ela vai incendiar de novo. Salomão, o sábio, escreveu assim no livro de Provérbios: a esperança demorada, ela enfraquece o coração. A esperança demorada enfraquece o quê? O coração é o palco das nossas emoções. Salomão estava dizendo que quando nós estamos na expectativa de receber algo e aquilo não vem porque demora, a tendência é a gente desanimar, desacreditar. A tendência é a gente duvidar do profeta, murmurar. Alguns abandonam a igreja, trocam de ministério. Alguns murmuram, desanimam e falam que Deus não existe mais. E eu vim nesta noite te puxar a orelha. Vim aqui como representante de Deus para te dizer que toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo e pela prova da paciência. Vou falar de novo porque a frase é bonita e pode escrever. Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo e pela prova da paciência. Se Ele falou, fique tranquilo, você está proibido de morrer. A morte não te toca, não tem AIDS, não tem câncer, não tem filho de Satanás que te mate, porque quando Deus penhora a palavra dele, Ele assumiu um compromisso com você. Então escute, vai acontecer um milagre. Não sei se hoje, se amanhã ou se daqui 10 anos, mas quem viver verá, para ver aquela profecia, por mais doida que tenha sido, se cumprir na sua vida, porque Deus vai te honrar. Quem concorda comigo nessa palavra? Então levante a mão direita para o céu, agarre o ombro de quem está do seu lado, chacoalhe a pessoa até ela acordar, acorda ela, irrita ela, por favor, e diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Não, mais forte, diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir os seus sonhos, para sacudir as suas promessas, para sacudir a sua família, para sacudir o seu ministério. Só quem tem uma promessa reage nesse momento.
não pode andar de ombro caído, de semblante fechado. Não pode ficar no culto com essa cara parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Quem tem uma promessa de Deus não pode ser crente de açúcar e fugir porque alguém pisou no seu calo. Quem tem promessa de Deus não pode ficar com raiva. Quem tem promessa de Deus aguenta o tranco, porque vai acontecer um reboliço na sua vida. Vai acontecer. Vai acontecer. Sente aí, fique calmo. Deus não é como nós. O seu problema e o meu foi que quando ouvimos aquela profecia, nós traçamos na nossa mente uma linha reta e limpa. Nós enxergamos o dia da profecia e já enxergamos a profecia cumprida. O problema é que Deus não dá nada de graça para ninguém. Pergunte por quê? O que não custa nada não vale nada. Vai comprar uma quentinha em qualquer lugar aí, é baratinho, mas come com cuidado, senão você engole caco de vidro, pedaço de pedra e outras coisas mais. Por quê? Porque não vale nada. Tenta jantar num restaurante fino em Salvador, é uma fortuna. Por quê? Porque o que é servido é de bom gosto. Carro que não presta é carro velho, carro zero é uma fortuna. Deus faz assim. O que Ele quer te dar é grande demais. Só que primeiro você tem que provar que merece aquilo. Deus faz a palavra acontecer e Ele espera ver qual é a sua reação. Tem gente que cruza os braços e espera acontecer. Ele falou, Ele que se vire, nada disso. Deus jamais cumprirá uma promessa na vida de alguém sem dar uma prova para ele suportar antes. Aquele que tem chamada divina tem que ter o couro grosso. Vão bater nas suas costas, vão espancar a sua vida, e Deus quer ver você sair do outro lado dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para me socorrer aqui. Interessante, Deus me deu uma palavra agora. Foi um fax que desceu do céu. O Senhor me disse que eu não estou pregando para gente comum nessa noite. Estou pregando aqui para ministérios, para homens e mulheres que nem sonham onde vão chegar ainda. Se você soubesse onde Deus vai te colocar, você não ficaria pequeno desse jeito. Se você sonhasse com o tamanho da obra que Deus tem na sua vida, você estaria aos berros nesse lugar nesta noite. Deus te trouxe aqui para te dizer, aguenta. Se a roda gigante travou aqui embaixo, não desça dela. Estão cuspindo em mim, pastor, estão jogando papel, espera. Daqui a pouco a roda vai girar e Deus vai te colocar lá em cima de novo. Se você crê nisso, dá mais um grito, dá mais um berro, dá mais uma adoração. Deus promete, Deus cumpre. Por mais louca que tenha sido a promessa divina, acredite nela. Pastor, mas o vaso não era de confiança. E daí? E daí? Na falta de profeta de verdade, Deus usa até jumenta. Não podia usar aquela anta? Não podia usar aquele brutamontes, aquele adúltero? Eu já vi Deus usar ímpio para falar com crente. O meu Deus falou com você, queimou seu coração naquele dia. O que é de Deus testifica aqui, ó. O que é de Deus testifica. O que não é de Deus a gente recebe, nem reação tem. Mas quando é Deus que está falando, você sabe. Sentiu que era de Deus? Sentiu ou não sentiu? Sentiu? Se você sentiu, então tá com essa cara. Por quê, meu filho? Começa a dar graças. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Tem uma promessa na Bíblia que é muito engraçada. Tomara que aqui os irmãos não me levem a mal. Tem um homem na Bíblia andando pela terra. Ele é jovem, é um jovenzinho, tem 75 anos. O nome dele é Abrão, e da mulher dele Sarai.
Deus fala com ele numa madrugada, ele escuta a voz de Deus e sai sem saber para onde ia. Deus amou tanto ele que disse: escreve aí, Abrão, eu vou mudar o seu nome para Abraão, porque você será pai de uma nação. O nome da sua mulher é Sarai, agora vai ser Sara, porque ela vai ser mãe de uma nação. Só tínhamos um pequeno problema, pergunte qual? Sara era estéril, mas Abraão ouviu a voz de Deus, e ele esperou o filho da promessa. O filho da promessa não veio no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Quando ele estava perdendo as esperanças, a mulher dele viu que ele estava triste demais. Ela falou para ele dormir com a empregada. E por causa dessa miséria de pecado, o Oriente Médio sofre até hoje. São irmãos de sangue, mas tem uma briga por causa de terras, porque para Isaac Abraão deu tudo, e para os outros filhos só presentes. Gênesis 25, versículos 5 e 6. Então, quando nasce Ismael, Abraão pensa que ele é o filho, mas não é. Deus ficou triste com Abraão. Agora, um belo dia, Ismael tem 13 anos de idade, e Abraão está andando pela terra. Agora ele não tem mais 75, agora ele tem 100. Quantos anos? 100 anos. Está ele andando pelo deserto, e de repente vem Deus em cima dele. A Bíblia diz que Deus veio em cima de Abraão. Quando Abraão sentiu a presença de Deus, ele caiu de joelhos, e Deus do céu começou a dizer assim: Abraão, te darei um filho, e esse filho será grande. E a Bíblia diz que enquanto Deus falava com Abraão, Abraão teve uma crise de riso. Ele ria sem parar, e não era riso de alegria, era riso de deboche. Imagina Deus parando, olhando: você está rindo por quê, Abraão? O senhor me dá licença de ficar em pé? Fica. Senhor, nós somos amigos há 25 anos, o senhor não precisa mais me enganar. Era preciso quando eu estava lá na casa dos meus pais, mas agora eu já te sirvo, eu te amo. Não precisa mais tentar alegrar o meu coração. Senhor, não dá para ter um filho mais. E por que não, Abraão? Senhor, dá uma olhadinha para a criança aqui, 100 anos de idade. Os únicos amigos que Abraão tinha era artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, flacidez. Ele usava aquele cajado, não era para pastorear ovelhas, mas não, era quase que uma muleta. Enquanto ele falava, eu imagino ele dizendo: Senhor, eu não tenho mais condições físicas, não tenho mais virilidade, não tenho mais força de um jovem nem para amar. E o senhor está achando que eu estou ruim? Vai lá em casa, vai lá na tenda, vê como é que está a minha esposa. Senhor, sabe quantos anos tem a minha mulher? 90. Quantos anos? Senhor, quem gosta de velho, Senhor, é asilo. E eu imagino Deus olhando para ele: a situação está assim, Abraão, está desse jeito. Aí Deus diz para ele: pois é agora que eu vou te dar um filho, mas antes eu quero testar a sua resistência. Eu quero um sacrifício. E Abraão pega um cordeiro. É a primeira vez na Bíblia que você vai ver alguém oferecer as metades. Toda vez que alguém oferecia um sacrifício, oferecia inteiro o animal. Abraão monta um altar, corta pedaço por pedaço e vem colocar no altar. E ele demora tanto para cortar os pedaços, sangrar, que as aves de rapina vêm voando em cima do sacrifício. Os urubus desceram. É o único sacrifício da Bíblia que desce urubu. Pergunte por quê. Abraão estava tão velho e cansado que enquanto ele matava, cortava a carne, quase entrou em estado de putrefação. A carne começou a exalar cheiro, e por isso os urubus começaram a voar. Quando Abraão termina o sacrifício, acontece algo com ele que nós achamos que é espiritual, quando na verdade não é. Abraão diz: e quando eu olhei para o sacrifício, eu vi um fogo passar. E quando eu olhei o fogo, passou um vento. E Abraão perdeu as forças e apagou. Não foi um arrebatamento. A pressão de Abraão caiu a zero.
Ele fez tanto esforço, um velho de 100 anos no deserto, em fazer aquilo com os animais, que ele exauriu todas as forças dele. Ele perdeu completamente a sua robustez física e ele fechou os olhos. E a Bíblia diz: e Deus fez cair em Abraão um sono profundo. Só teve outro homem na Bíblia que teve um sono profundo além de Abraão. Quem foi? Não ouvi? Adão. E Deus fez cair um sono em Adão para quê? Se era para tirar a costela, Deus fez isso sobre Adão, porque Deus fez uma cirurgia nele. Sim ou não? Deus arrancou uma costela dele, fez Eva. Quando Deus faz cair um sono profundo em Abraão, Deus faz uma cirurgia nele. Só que a cirurgia que Deus fez nele, e não apenas nele, mas na mulher dele que estava em casa, é algo que só crente cheio do Espírito Santo acredita. Pergunte por quê. A história dos Hebreus conta que nesse dia que Abraão se levantou do sono, já era noite. Ele não se apercebeu o que havia acontecido e ele correu para sua tenda, porque ele nunca havia passado uma noite fora de casa. Quando ele entra dentro da tenda dele, com medo de acordar Sara, ele levanta a coberta e vai deitar. Dentro da tenda, um candelabro aceso iluminava. E quando ele olha para Sara na cama, ele dá um salto. Ele grita de cá e Sara grita de lá. Sara, histérica, grita: saia daqui. E ele diz: saia você daí. Ele diz: se o meu marido chegar aqui, ele diz: você não conhece a minha mulher. O meu marido é Abraão e a minha mulher é Sara. Mas eu sou Abraão, mas eu sou Sara. Abraão, Sara. Abraão, você está parecendo um moço de 25 anos. Sara, dá licença. Sara está parecendo uma menina de 18. A Bíblia diz que o romance foi tão lindo naquela noite, que no dia seguinte Abraão saiu de lua de mel com Sara e desceram para o Egito. E no meio do caminho Abraão falou para ela: Sara, filha, se alguém perguntar o que você é minha, você diz que é minha irmã. Diz que é minha. E ele explica o porquê. Porque quando olharem a sua beleza, vão querer me matar para dormir com você. Ei, alô, Sara tem 90 anos. Você não entendeu? Vou falar. Sara tem 90 anos. O que Deus fez com Abraão e Sara, nem o doutor Ivo Pitangui é capaz de fazer com o bisturi dele. Ele consegue consertar por fora, Deus consertou por fora e por dentro. Deus fez um milagre, rejuvenesceu os dois. É loucura, não é? Eu disse que essa mensagem é só para quem é espiritual. Eu profetizo que o Deus de Abraão e Sara vai entrar na sua casa nesta noite, vai cumprir a promessa que ele falou. Nem que ele tenha que matar alguém, nem que ele tenha que fazer alguém nascer, nem que ele tenha que fechar uma porta ou abrir outra porta. Deus vai cumprir o que ele prometeu para você. Só quem crê nisso, reage nessa vigília. Dá mais um grito de glória a Deus. Às vezes, a diferença entre alguém que recebe bênçãos e milagres e o outro que não recebe, não está lá, está aqui. Está aqui. Quando eu era garoto na minha igreja, todos os pregadores que vinham pregar e falavam de chamada divina, eu cria. Eu era o primeiro a correr para frente do altar. Os meus amigos até vinham. Quando o pregador fazia um apelo, eles olhavam para mim: você não vai? E eu falei: já estou indo. Todo mundo ria de mim, todo mundo debochava de mim. E eu falava para os meninos da minha cidade, eu moro numa cidade de 30 mil habitantes.
Nesse período eu congregava numa igreja que tinha 3 metros por 4 de comprimento. E eu passava os aviões no céu e dizia: um dia eu vou voar. E um olhava para mim e dizia: só se você virar um urubu. Eu ficava na frente do espelho com uma escova de cabelo gritando, imitando pregadores. Eu sonhava. Deus falava que ia levantar alguém na minha igreja. E toda vez que chegava o profeta: Deus vai levantar alguém aqui. Eu dizia: sou eu. E todo mundo ria de mim. Eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho 40. Com cara de 50, com corpo de 60. E com 40 anos, eu já preguei em quase 70 países do mundo. Quase 2.000 cidades do Brasil. Ou seja, aqueles que duvidavam estão lá na minha cidade até hoje, empurrando suas bicicletas barra forte, morando nas Coabs, com dificuldade sobrevivendo. Os que riam de mim, hoje vão na minha casa, e quando chegam na minha casa é um transtorno, porque falar comigo, tem segurança, tem guardas na casa, porque além de pastor eu sou deputado federal. E aí chegam lá, aí é um transtorno, porque os guardas não conhecem, não sabem que é meu amigo de infância, e acham que eu fiquei arrogante, mas não é. Eu criei na promessa, eu esperei o tempo dela se cumprir, eu não atrasei e nem adiantei. Quando o profeta falava comigo, alguém dizia: isso é da carne. Eu dizia comigo: se for da carne, é do coração. Porque nem tudo que o profeta fala, às vezes é Deus que manda. E às vezes, quando Deus não manda e o profeta tem crédito, Deus cumpre o que o profeta falou. Tem um exemplo na Bíblia. Sabia disso ou não? Tem um homem na Bíblia que apareceu do nada no meio de Israel, olhou para a situação, subiu em cima de uma pedra e gritou: segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Quando ele falou isso, começaram a rir dele. O anjo que cuidava de Israel subiu no céu, falou: Senhor, estamos com um problema lá embaixo. Foi por quê? Tem um maluco lá que levantou e falou que a segunda palavra dele não é a sua não. Que os profetas falavam: assim diz o Senhor. Esse diz: segundo a minha palavra, não chove mais aqui. A primeira coisa que Deus fez: desce lá e esconde ele do povo, senão o povo vai matar ele. E enquanto o anjo faz isso, eu imagino Deus ligando para o departamento pessoal do céu: ô querubim, puxa aí no Google para mim, qual é o nome dele, anjo? Senhor, só sabemos o primeiro nome: Elias. Como? Mas só isso? É, senhor, o que nós apuramos dele está escrito aqui, ó: Elias o tisbita, sem pai, sem mãe. Está escrito na Bíblia isso. O anjo puxa lá e fala: Senhor, a única informação é essa: Elias o tisbita, sem pai, sem mãe. Eu imagino Deus dizendo: vou ter que usar o meu poder de onisciência. Deus fechando os olhos e buscando no passado, e de repente Deus abre um sorriso grande: eu já sei quem é ele. Esse é um homem que se veste no meio do deserto com pele de camelo. É um homem que fala a minha palavra, estudou Deuteronômio, decorou Deuteronômio. O que ele está profetizando? Ele falou que é a palavra dele, mas a verdade é minha. Porque eu deixei Moisés escrever em Deuteronômio: o dia que vocês se curvarem diante de outros deuses, eu fecho o céu. Ele só é um profeta novo, não soube profetizar direito. Ele falou, não chove mais. 3 anos e meio de seca. Ei, olhe para mim. Para de julgar o vaso. Deixa eu falar de novo. Para de julgar o vaso. Pega a palavra. Se for profecia boa, come, você não tem nada a perder. Agora, se ele vier falar que Deus vai matar, vai sepultar, aí você rejeita. Mas se é só palavra boa, eu vou te dar, vou te usar. Eu tomo posse. Porque mais cedo ou mais tarde, vai que um desses é um anjo de Deus. Quem já recebeu uma promessa desse jeito? Ei, geralmente esses profetas que Deus usa para falar isso, é tudo gente que você olha e não dá nada para eles. É gente que só tem 2 dentes na boca, é o zagueiro e o atacante. É gente que é analfa de pai e beta de mãe, mas quando começa a falar, sapateia, roda para cá, roda para lá, grita, e
quando eles mandam glória para cima, Deus manda glória para baixo. Quem tem uma promessa de Deus, eu imploro, reage. Eu criei. Eu recebi promessas e criei. Houve um pastor que não acreditou em mim. Meu pastor, José Bispo dos Santos, já dorme no Senhor. Fui à casa dele, para falar com ele era difícil. Cheguei na casa dele usando um imbornal. Quem conhece imbornal aqui? Só a gente que é mais matuto. Os jovens nem sabem o que é isso. Era uma sacola que a mãe da gente costurava em casa para a gente colocar marmita e ir para a roça. Porque quem não sabe, eu já trabalhei na lavoura. Apanhei laranja, algodão, café, trabalhei no corte de cana. E não me envergonho do meu passado, porque todo trabalho dignifica o homem. E eu me lembro que nesse período o pastor Zé Bispo me recebeu. E ele era baiano, só que não era baiano igual vocês não. Ele era um baiano sem pescoço. Porque tem dois baianos, tem um baiano com pescoço e o sem pescoço. O sem pescoço é aquele que a cabeça é colada aqui. Esse povo é bravo que dá. Sangue de Jesus tem poder. E a cabeça dele era colada aqui. Ele falou assim: diga, menino. Eu disse: pastor, eu vim falar para o senhor da minha chamada. Ele: conte. E eu sempre fui meio teatral, Ailton, e comecei a falar com ele, e comecei a ficar em pé. Eu disse: pastor, eu tenho uma chamada para a Romênia. Ele disse: o quê? Eu disse: Romênia. Onde é que fica isso, menino? Eu disse: fica lá no norte da Europa. Eu já estudei sobre a cidade, a capital é Bucareste. Eu havia naquela época lido o livro do pastor Richard Hurbrand, Torturado por Amor a Cristo. E eu me apaixonei, falei: Jesus, eu quero ser missionário na Romênia. Tive sonhos com a Romênia. Entrei em contato com o consulado da Romênia em São Paulo. Eles me mandaram material com a fita, com o idioma deles. Eu decorei com umas frases. Eu falei: pastor, eu já sei falar romeno. Ele falou: fala aí, em noroeste da România. E eles: o que você está falando? Eu falei: sei não, pastor, mas já decorei isso aqui. Eu era um menino, tinha 15 anos. E depois que ele me ouviu falar bastante, ele falou assim: menino, sente aí agora, eu vou lhe falar um par de verdade. Oh meu Deus, que dia triste para mim. Ele falou: menino, onde você mora? Eu falei: eu moro na Vila Tatu. Você não perguntou de que buraco eu saí? Na Vila Tatu. Eu falei assim: sua mãe é rica? Eu disse: minha mãe é lavadeira. Sua família? Eu falei: toda a minha família trabalha na lavoura, corta cana. Seu pai? Eu disse: eu não tenho pai, sou filho de mãe solteira. Você mora numa casa bonita? Eu disse: nós moramos em 12, dentro de 2 cômodos. Ele olhou para mim e disse assim: você quer ser missionário na Europa? Você congrega onde? Eu disse: ali no salãozinho da rua 1, que tinha 3x4. Ele disse: meu filho, esquece isso. Você fica lendo esses livros, enchendo a cabeça de coisa. Obra missionária na Europa é para filho de americanos, dos olhos azuis, que tem muito dinheiro. Você é filho de uma lavadeira, ninguém na sua casa é crente, você congrega numa igreja onde todo mundo corta a cana. Como é que você quer ser missionário na Europa? E eu comecei a chorar. Ele levantou, me abraçou e disse: é melhor você chorar agora do que chorar depois. Frustrado. Eu lembro que naquela hora ele falou assim para mim: não conta para ninguém isso, porque você convence muito fácil. Daqui a pouco eu tenho um bando de jovens aqui na porta querendo ser missionário pelo mundo. Seja missionário na sua escola, no seu trabalho. Irmãos, eu não prometi para ele, por isso que eu estou contando para vocês aqui. Eu lembro que naquele dia eu voltei para minha casa. Estava todo mundo trabalhando, era um sábado à tarde. O pessoal chegava da roça às 5, 6, 3 horas da tarde eu cheguei na minha casa. E nós tínhamos uma janela fechada com tramela. Quem conhece tramela aqui? Eita povo, esse povo é dos meus. A casa era fechada na tramela. E debaixo dessa janela minha mãe tinha uma máquina de costura Singer, que era aquela de pedal. Para fazer ela pegar tinha que dar um tranco assim. E eu era muito baixinho porque eu sofria de inanição. Então eu subia em cima daquela máquina, ajoelhava, abria a janela que dava para o meio de um pasto. E ali era o meu ponto de encontro com Deus. Pode chamar de louco, mas eu entendia. Eu via Abraão ter um carvalho de Manre, eu via Gideão tendo um ponto de encontro. Eu disse: o meu vai ser aqui. Eu abri a janela e na minha mente de criança era como se eu estivesse abrindo a janela do céu.
Naquele dia, eu peguei a minha Bíblia toda rasgada, aqui em volta era tudo vermelho. Quem lembra daquelas Bíblias vermelhas aqui? Hoje as Bíblias é tudo quase igual aquela ali, só que a minha era ruim, era feia, meu irmão. O livro de Apocalipse estava no meio de Gênesis. É de tanto tombo que a Bíblia levou da minha bicicleta. Eu ia catar, ela desfolheava, eu enfiava a página do jeito que dava. Eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. Mas eu abri a Bíblia em Isaías 6 e 8, que já não tinha mais escrito, porque eu chorava em cima desse versículo, pensando na Romênia. Lembra que está escrito lá? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu levantei a Bíblia chorando para o céu e disse: Senhor, por que o Senhor não escreveu o resto nesse versículo, dizendo que tem que ser rico, que tem que ter olho azul, que tem que ser filho de pastor rico? O Senhor não escreveu aqui, o Senhor não disse que a pessoa tem que ser rica. O meu pastor disse que por eu ser pobre eu não posso ir. O que eu falo agora é só para quem crê em revelação. O céu fechou, soprou um vento forte, começou a chover. No meio dos trovões eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo: eu não preciso de dinheiro, não preciso de igreja rica, eu preciso de um coração que sonhe. Preciso de um coração que acredita em coisas como essa. E eu me apeguei àquelas promessas. 70 países do mundo hoje. Quando me convido para o exterior eu tenho raiva, não aguento mais ir, não consigo mais viajar, de tanto que eu já voei. De tudo que Deus prometeu na minha vida Ele cumpriu. Só que olha que interessante, eu já estive do lado da Romênia, perto da Romênia. Pastor Roberto tem um amigo dele que estudou com ele no seminário, e ele mora na Romênia, passou na Romênia, já nos convidou. Deus nunca me deixou ir à Romênia. Não é um mistério. Mas há 3 anos atrás, 4 anos atrás, melhor dizendo, eu estava em Israel fazendo um batismo no Rio Jordão. Levei uma caravana de 140 crentes comigo e fiz um batismo verdadeiro e fiz um batismo simbólico, porque todos os crentes que vão lá querem ter uma foto batizando no Rio Jordão. Batismo simbólico, a pessoa só deita na água. A gente não usa os versículos bíblicos, nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só para ter uma foto. Mas eu batizei 42 pessoas que foram para o batismo mesmo. E quando terminamos o batismo, eu estava no Rio Jordão aqui dentro, o pessoal sentado aqui. Quando eu levantei a mão para dar graças, chegou um pessoal perto de mim, três pessoas, 2 homens e uma mulher, mas eles eram gigantes. Apesar que perto de mim qualquer pessoa é gigante, né? Mas eles eram desse tamanho. E eu olhei para eles vestindo roupa branca e no peito desenhada a imagem de Maria. E eu olhei para eles, eles olharam para mim e disseram: você pode nos batizar? Falaram em inglês. Eu perguntei para eles quem eram eles. Eles apontaram para um canto. Lá no canto tinha um pessoal batizando também. E eles explicaram que eles eram católicos de uma igreja anglicana. E eles, quando olharam para o nosso batismo, eles disseram: nós vimos de longe uma luz descer aqui nesse lugar. Então nós queremos ser batizados por você. O pessoal olhou para mim com cara feia, porque viram Maria no peito deles desenhado. Eu falei, citei a Bíblia, eu disse: Filipe encontrou um homem, pregou para ele 40 minutos, não perguntou de que igreja ele era. Filipe perguntou para ele: você crê? Creio, se tu creres. Eu perguntei para ele: vocês creem que Jesus é o Filho de Deus? Eles disseram: cremos. Entre na água comigo. Batizei o primeiro, batizei o segundo e batizei a mulher por último. Quando eu terminei de batizar, a mulher foi saindo, o pessoal foi saindo, eu sentei numa pedra para me arrumar. Chegou um daqueles grandes perto de mim, olhou para mim e disse: quando você for à Romênia, vai na minha casa. Desculpe, eu me emociono toda vez que eu lembro disso, porque não aconteceu como eu queria, mas aconteceu do jeito que Deus queria. Deixa eu te dar uma palavra de quem tem experiência. Vai acontecer, mas não é nem na hora que você quer, nem do jeito que você quer. Vai acontecer no tempo dele, do jeito dele,
porque o tempo dele, o jeito dele é melhor do que o seu. Só faz uma coisa: não desanima não, não desiste. Esse pastor José Bispo, eu encontrei ele antes da morte, 6 meses antes dele morrer. Descobri ele numa ilha no estado do Paraná, isolado, porque teve um tempo que ele abandonou a família e sumiu. Todo mundo achava que ele tinha sido assassinado, porque sumiu o carro, ele desapareceu do mapa do dia para a noite. Deixou a irmã Leléon, que era a esposa dele, ela morreu sem uma perna, foi uma coisa triste. Ele desapareceu. Anos depois, eu como pastor, estou pregando no estado do Paraná. Um irmão contando a história disse: pastor, tem um homem que mora nessa ilha aqui, ó, e ele disse que foi seu pastor. Eu disse: eu quero saber quem é ele. Quando ele me falou José Bispo, minhas pernas começaram a bater. Disse: por que ele não veio na igreja? Eu disse: ele tem vergonha. Eu disse: eu vou na casa dele. Atravessamos de barco a ilha, cheguei na casa dele quase 2 da manhã. Quando ele abriu a porta, eu vi ele, pequenino, cabelos brancos, magro, com uma outra família. E quando ele me viu, ele começou a chorar. Ele me agarrou e me apertou e disse: me perdoa, eu não acreditei na sua chamada, eu quase matei o seu sonho. Eu disse: agora entra aqui. Eu entrei dentro da casa dele. Ele abriu uma gaveta. Quando ele abriu uma gaveta, todo tipo de fita cassete minha, e DVD e VHS ele tinha. Ele disse: eu sou seu fã, suas mensagens me ajudaram a não me matar, não me suicidar. E eu orei a Deus para Deus te trazer um dia para eu te pedir perdão. Eu falei: o senhor não tem que me pedir perdão de nada, o senhor me ajudou, eu sei o que eu sou hoje. Porque com aquela experiência eu fui orar e Deus falou comigo. Falei: o senhor vai se arrumar, que o senhor vai para o culto comigo amanhã. Não, o senhor vai para o culto comigo amanhã. Tem um terno aí? Ele disse: tenho. No dia seguinte, no culto, era culto de doutrina da igreja. Pastor José Alves, um grande homem do estado do Paraná. Como é que é o nome daquela cidade do Paraná que é litoral, passando Curitiba, tem um porto, esqueci o nome da cidade, daqui a pouco eu me lembro. Tem uma grande, Paranaguá. O pastor presidente da Assembleia de Deus de Paranaguá sabe dessa história. Eu trouxe o pastor Bispo no culto no dia seguinte. Ele sentou no meio do povo de terno, ele veio de terno. E eu coloquei aquele homem de pé no meio da pregação e disse: tudo que eu sou eu devo a esse homem. Não contei a história que eu estou contando aqui, mas eu, para honrá-lo, eu disse: tudo que eu sou eu devo a esse homem. E falei: pastor José, pela consideração que o senhor tem comigo, ajuda ele. Naquele culto, o bispo estava desviado há meses. O pastor, pela sabedoria, no fim do culto disse: pastor Bispo, venha dar a bênção apostólica. Os obreiros foram falar e fez psss. O bispo subiu tremendo, desviado há anos, levantou a mão para o céu chorando e deu a bênção apostólica. Quando ele deu a bênção apostólica, ele teve uma crise de choro tão grande. O pastor Zé Alves deu para ele uma congregação. Ele pastoreou 6 meses e faleceu. Quando ele morreu, Deus disse para mim: ensine o meu povo pelo mundo. Existe ex-jogador de bola, existe ex-empresário, existe ex qualquer coisa, mas não existe ex-ungido. Não existe ex-ungido. Recebe esta palavra. Deus te trouxe. Eu estou com o meu corpo inteiro arrepiado aqui. O Espírito Santo está aqui. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que não interessa o que aconteceu com você, Ele vai te levantar de novo. Quem viver verá. Deus vai te dar um ministério de novo. Deus vai te dar uma família de novo. Deus vai te dar uma experiência de novo. Até porque o que Ele prometeu para você vai acontecer. Deus tinha uma promessa na vida do bispo. Mesmo tendo feito o que fez comigo, qual era a promessa? Deus ungiu ele. Deus dá o dom sem um arrependimento. Ele não podia morrer sem ser pastor. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que por mais difícil que seja acreditar, acredite. Seu filho está onde agora, irmã? Debaixo de uma ponte? No tráfico? A senhora apresentou ele no altar, não foi? Quando criança recebia promessas, não recebia? Então não desista dele. Quando ele chegar em casa hoje, sujo, daquele jeito, não repreenda não.
vai dar um beijo nele, ajoelha perto da cama dele e ore por ele e por ela. Mostre para Deus que você não desanimou da promessa. E quem sabe até o fim do ano você não tem uma surpresa. Se Deus disse que vai, Ele vai fazer. Quem crê nisso? Deus me trouxe aqui só para falar que o que Ele promete Ele cumpre. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Que Deus às vezes fecha os lábios e Ele não fala. E o silêncio de Deus dói mais do que o grito dele. Só que um dia eu estava no meio do monte, orando, no alto da montanha, passando por uma luta. Quem me conhece sabe que a minha vida é cheia de lutas e provas. E eu orando disse: Deus, o Senhor não fala mais comigo. O Senhor fechou os lábios, o Senhor me abandonou. Ele abriu a boca e disse assim: meu filho, eu fecho os lábios, mas não fecho os olhos, não fecho os ouvidos. Entendeu? Ele não fala, mas Ele te enxerga e te ouve. E por que Ele não fala, pastor? Porque tudo que Ele fala, Ele é obrigado a fazer. Deus não é como o homem que fala em pé e não sustenta sentado. Deus não fala por falar, não fala para agradar. Mas escuta, toda vez que Ele abre a boca para falar, escreve, vai acontecer. Olha a prova que Ele te deu. Me trouxe aqui de madrugada, num ambiente, num culto que foi avisado há poucos dias. Você teve ainda acho que pagar uma entrada para ouvir isso aqui, pastor. Como é que pode ser isso, pastor? Deus me trouxe aqui para falar para você que Ele tem uma chamada na sua vida. E não interessa o que falam, não interessa o que pensam. Ele trouxe aqui para levantar a sua vida. E quem viver, verá, para ver o que vai acontecer na sua história. Eu quero saber quem tem uma chamada divina nesse lugar aqui. Então fica de pé, por favor, fica de pé. Fica de pé dando gritos de glória a Deus. Resgate TV. Conectada com você.